seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo intercultural, jornalista e embaixador do Psi Terapia no Exterior, e junto com o The Hub BR, eu vou conduzir o podcast Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida. Transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração. Aqui a gente abre conversas reais sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue explicar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como transformar a cultura brasileira em uma oportunidade internacional. Quantas oportunidades, não é? A gente pode transformar. Porque viver fora pode ser uma grande conquista, mas também pode ser um desafio silencioso. E hoje eu recebo com grande satisfação Gabriela Valim, que é jornalista, estrategista de branding e atua na construção de ecossistemas culturais e criativos para fortalecer a conexão entre o Brasil e os mercados internacionais. Ela é fundadora do Baile Funk Culture, uma agência de comunicação criativa e cultura que atua na inserção entre economia criativa, branding e internacionalização da cultura brasileira. Seu trabalho une comunicação, branding, produção cultural e desenvolvimento de ecossistemas para conectar artistas, festivais, marcas, universidades, instituições culturais e comunidades, ampliando a presença da cultura brasileira no cenário internacional. Ela estudou branding na Universidade de Oxford e foi a primeira brasileira a integrar o MBA 30 da SOAS University of London, um programa internacional de liderança para empreendedores negros. Pelo impacto do seu trabalho na promoção da cultura brasileira e no fortalecimento da economia criativa, ela foi reconhecida pelo MIPAD como uma das pessoas negras mais influentes do mundo. Sua missão é fortalecer a presença da cultura brasileira no mundo, construindo ecossistemas que conectam pessoas, instituições e oportunidades para artistas e projetos brasileiros para que eles possam prosperar internacionalmente. Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. Um prazer estar com você. Maravilha. Um Vou lhe dos chamar de. desafios, um dos Aham. desafios de morar fora que eu descobri é o tal do pólen. No Brasil, Aham. sinusite, rinite, certo? Aí no exterior é pólen. E você fica com muita crise alérgica, entendeu? Que é Sim. da árvore, não tem como fugir. Eu já tinha alergia do pó, mas aí você tem alergia da árvore também, não ajuda, né? Gabi, Então minha olhe. voz tá um pouco engraçada por isso. Ok, meu bem. Nós estamos vivendo. Realmente, hoje você está gravando da Alemanha, não é? Você fica entre diversos países e eu acho que isso também interfere, não é? Porque hora está muito frio, hora está muito quente, tem o pólen, tem a poeira, tem o avião. Então são muitos desafios respiratórios, não é, meu bem? Sim. Maravilha. Gabriela, meu bem, eu gostaria de começar esse nosso encontro começando pela sua história, da periferia de São Paulo para a Europa. Quem era a Gabriela que saiu da periferia e quem ela é hoje? Conta pra gente. Nossa, vou tentar ser breve. Bom, eu cresci numa comunidade na favela, Itaquera, longe, 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 última estação da linha vermelha. E eu sempre, minha mãe é professora, eu sempre fui uma boa aluna. Todos os professores falavam: ai, a Gabriela é uma boa aluna, mas ela tem um problema. Ela fala demais. E aí a minha mãe ali, ó, passa ano ouvindo essa reclamação. Uma mulher muito inteligente que ela é, Dona Débora, ela falou assim: vou resolver essa situação. E aí ela me colocou em um programa chamado Imprensa Jovem nas Ondas do Rádio, que era um programa de jornal, né, uma redação de jornal para os jovens, as crianças da escola, do bairro, da comunidade, terem algo produtivo para fazer no contraturno escolar, ou seja, quando eles não estivessem na escola.
eles pudessem estar ali aprendendo como usar as ferramentas da comunicação no ensino-aprendizagem, como fazer um jornal, escrever redação, usar ali as ferramentas do computador, como fazer uma rádio na escola. Então, isso praticamente que me deu um horizonte, uma expectativa, e foi ali que a minha caixinha de sonhos começou, sem eu nem saber. E com 13 anos eu estava iniciando a minha carreira jornalística. Muito E bom. muitas coisas aconteceram ali na imprensa jovem. Apesar de eu ser uma criança, os professores atuavam como uma espécie de jornalistas, como os chefes da redação. Então, eu tive pessoas incríveis como a Rosa, o Carlos, o professor Marcos, Isabela, enfim, muitos anos atrás, e eu consigo me lembrar do nome deles e de vários momentos que eles tiveram de grande impacto na minha vida. Então a gente ia para fazer matérias, entrevistar o prefeito, o cantor do bairro, a diretora. Então todos esses processos foram formando a minha identidade, né? Então toda essa curiosidade que eu tinha, essa coisa, essa inquietação, essa coisa de querer descobrir o que existe para além do meu quadrado. Eu fui explorando, explorando, e foram me dizendo que, nossa, você é boa nisso, né? Foram botando ali sementinhas na minha cabeça de que eu estava fazendo algo que combinava comigo, e eu fui acreditando, né? Por isso que a gente não pode acreditar, o que a gente não sabe que existe, a gente não sabe que é possível. Então, isso é uma grande diferença da minha jornada para de muitos dos meus amigos, que apesar de virmos do mesmo bairro, da mesma escola, eles não tiveram a chance de conviver em ambientes e ver realidades diferentes das nossas, né? Profissões diferentes dos nossos pais. Meu pai era mecânico de ar-condicionado, minha mãe era professora. E eu tive a chance de conhecer diplomatas, advogados, engenheiros, profissões que eu nem sabia o que era, que existia, mas eu estava contemplando. Então, a partir do ver, eu poderia, talvez eu poderia me tornar isso. Mas se você não vê, você nunca vai pensar, imaginar, sonhar com aquilo. Então, isso foi um divisor, essencial da minha vida com muitos dos meus amigos, que não tiveram jornadas parecidas. E não é que eu gosto, ai, de ser a única, muito pelo contrário. Em muitos momentos da minha vida, eu fui a única nos espaços, a única de Itaquera, a única negra, a única mulher, a única jovem, a única. Nananana. E a minha jornada e a minha história e o meu trabalho é sempre para que eu não seja a única, né? Então, os lugares que eu passei, que eu fui a única, hoje que eu sou uma jovem, né, uma mulher, adulta real oficial. Apesar de às vezes eu falar, nossa, gente, o tempo já passou desse jeito. Então, eu faço questão de usar a minha jornada, a minha experiência, os meus contatos e os meus aprendizados para que outras pessoas, especificamente que se parecem comigo, que vêm de realidades como a minha ou que se identificam comigo, com a minha história, possam ter um mapa. Olha, gente, se você fizer isso, isso e isso, você vai chegar aqui mais rápido ou você não vai chegar, entende? Então, acho que contar a nossa história é muito importante para que outras pessoas saibam que é possível, porque isso foi algo que fez muita diferença também na minha vida, ter mentores, ter pessoas que acreditavam em mim, ter pessoas que utilizaram o tempo da vida deles, abriram as portas da casa deles para compartilhar comigo, para me educar, para trocar comigo, né? E isso fez total diferença em quem eu sou, na construção da minha identidade, da minha essência e até de acreditar. Porque quando a gente inicia essa jornada, como imigrantes, você não tem sua família, você não tem seus amigos ali perto. E você, em muitos momentos, se esquece da pessoa que você era quando você chegou ali, dos sonhos que você tinha, das coisas que você fez, né? Então, imagine que eu tive toda uma jornada depois do Empresa Jovem. Eu trabalhei no governo, eu fui a primeira coordenadora de políticas para a juventude da cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Então, responsável por trabalhar juntamente
com o prefeito, né, com o secretário de Direitos Humanos na construção de políticas para que a juventude tivesse mais direitos, mais participação social, tivesse mais oportunidades para, quando a gente fala de juventude, não um grupo específico, mas toda essa diversidade que é a juventude, né? São juventudes, então tem juventude indígena, juventude quilombola, juventude negra, enfim, são muitas juventudes, né? E que têm diferentes necessidades, então construir e acompanhar ações governamentais para todos esses grupos e dar a minha contribuição como alguém que vem de uma realidade que não necessariamente é a realidade da maioria das pessoas que constrói essas políticas, foi muito importante para, de fato, criar ações que impactassem pessoas que pareciam-se comigo, né? E, enfim, você entender um pouco mais quais são as necessidades dessas pessoas, porque no fim do dia você é parte dessas pessoas, né? E a partir disso também, sempre usando, né, o que era lá o problema, eu tentei sempre tornar em parte da solução. Então, junto com outros jovens da cidade, jornalistas, professores, a gente criou uma campanha chamada hashtag, né, o hashtag 15 contra 16, que foi uma campanha protagonizada pela juventude de diferentes partes do Brasil, né, no qual eu toquei em parceria com muitos outros jovens para poder falar sobre a importância dos direitos, da importância da juventude estar engajada e de como a redução da maioridade penal, que era um assunto da época que estava tramitando para mudar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, não era a solução para o problema de segurança pública do Brasil, né? Porque quando a gente olha os números, o número de menores infratores, de jovens que cometem, adolescentes que cometem crimes, né, hediondos, enfim, não é o problema da segurança pública na cidade. É um problema estrutural que parte por falta de uma estrutura, né? Então, são várias questões que levam até esse panorama que a gente vive. E aí, não que, né, não coloquem, não transformem o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter uma cidade que funcione, a gente precisa ter escolas que funcionem, a gente precisa ter hospitais que funcionem, estímulos para a juventude, para uma formação, para que eles tenham profissões, para que eles tenham trabalho e assim a gente possa ter trabalho digno, oportunidades, né? Não apenas trabalhos informais ou trabalhos que são dignos, mas que não dão condições de uma vida digna para essa juventude. E, enfim, essa campanha, juntamente com esse trabalho com a imprensa jovem que eu já vinha desenvolvendo, e também, além de ser essa jovem jornalista, mas ensinando esse conhecimento em comunidades indígenas, enfim, em outras escolas da minha região, eu fui convidada para representar o Brasil numa conferência geral da ONU em Nova York. Na época, o presidente era o Obama lá, então estar no mesmo evento que o ex-presidente Obama, né, falando, representando a juventude brasileira e compartilhando um pouco das ações que jovens como eu, na época, estavam fazendo, né, na prática, fazendo o que se chama como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda, vamos dizer, um compromisso das Nações Unidas para tornar o mundo menos poluído, mais justo, com mais trabalho, com mais respeito às mulheres, mais respeito à juventude. E todo esses 17 objetivos, que é um pacto global de vários países, né, várias lideranças, para que o mundo caminhe naquela direção. Mas geralmente são instituições, governos. Então, estar naquele lugar como a juventude, né, como parte de uma juventude que vem de Itaquera, sabe? Que não estudou em escola pública, que não aprendeu inglês de infância. Então, ali naquele momento, eu tive uma tradutora para poder traduzir, porque eu não falava inglês. Mas aquilo, para mim, foi um marco, assim, não só na minha vida, mas de todos que construíram comigo, né? Meus professores. A gente costuma dizer que quando uma pessoa
principalmente da comunidade negra, que a gente passa tantos desafios, tem uma vitória, aquela vitória não é só individual, mas é também coletiva, porque a minha mãe, como uma mulher negra, né, que sempre me educou e contou a minha história como parte da comunidade negra, sendo uma mulher negra, os desafios que eu enfrentaria, mas também a minha força, que é ancestral, que vem dos meus avós, dos meus bisavós, daqueles que passaram por tantas dificuldades com o período da escravidão e toda a violência que a comunidade negra passou por muitos anos no Brasil, eu também trago essa história, né, de muitas dores, mas também de muita luta e muita resistência, porque o Brasil sendo o país, o último país do mundo a abolir a escravidão, mostra o papel dessa comunidade negra de lutar pelos seus direitos e não aceitar a injustiça, né? Então, toda uma força, uma espiritualidade, uma resistência que nós carregamos. Então, quando a gente tem uma vitória como essa, que eu pude representar o nosso país e pude dizer o que a gente vem construindo, é também uma vitória de todas essas pessoas que, por conta do trabalho delas, eu posso, assim como outras pessoas, né, nós podemos ter a liberdade, apesar de ainda termos vários desafios, mas estamos livres para sonhar, estamos livres para tirar o nosso passaporte, né, para aprender outros idiomas e para se conectar com outras pessoas ao redor do mundo e brasileiros. Gente, a gente é igual formiga. Você mata um, nasce mais. Vai. É incrível, você sempre vai encontrar um brasileiro em qualquer lugar do mundo, sabe? E isso tem aquela questão, ai, muitos brasileiros vão te dar o golpe, vão te explorar. Várias vezes isso acontece também, mas é do ser humano, né? O ser humano não é perfeito. Então, existe isso em todas as culturas, mas também vai ser o brasileiro que vai entender o seu choro, que vai entender a sua tristeza e que vai falar: não, vamos lá, vamos sair dessa depressão aí. Vamos comer um açaí, vamos ouvir um samba, vamos rebolar a bunda no baile funk, que você não veio até aqui pra morrer na praia, né? Você chegou aqui por um motivo, e esse motivo tem que ser algo que a minha psicóloga fala muito, a Aline Mai, do Rio de Janeiro. Maravilhosa, amor da minha vida. Sem ela, nosso processo terapêutico não seria, não estaria assim tão firme, não teria construído tantas coisas que eu construí na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, só um ponto de que é muito importante criar redes de apoio, e foi um dos aprendizados que ela me introduziu na minha vida e eu nunca mais tirei. As redes de apoio em todo. Eu mudei muito no Brasil, né? Porque depois do jornalismo, quando eu me formei, depois de trabalhar no governo, eu fui trabalhar com comunicação corporativa. Então, eu fui a primeira trainee negra do Grupo Boticário, anos atrás, quando estavam se falando de trainee, ai, não sei o quê. Depois fui uma das poucas. Uma das poucas trainees negras da Souza Cruz, que é uma empresa britânica no Brasil, uma rede, né? Que é British American Tobacco. E de um processo de 20 mil candidatos, eu fui uma das poucas 10 pessoas que passaram. Então mostra a competitividade, né? E o quanto que a gente tem que se superar o tempo todo e o quanto que ter essa rede de apoio, ter pessoas, mentores que nos ensinam, né, que nos fazem troca de saberes, de coisas que, macetes, e a terapia me ajudou a passar por esses processos e a sobreviver a esses processos e a me redescobrir também, porque nisso eu morei em Curitiba, eu viajei o Brasil praticamente inteiro a trabalho como uma jovem executiva, entende? E primeira classe, fui à Inglaterra a primeira vez com a KLM, assim, bem fina, assim, ó. Gostando muito. Maravilhosa. As pessoas mais de idade, assim, né, respeito a todas as faixas etárias, lá na primeira classe, executiva, business, e olhando assim, falando, gente, que tudo! Olha eu Gostei, só quero andar aqui. aqui agora. Exato! Aí eu falei, gente, e aí olhando, entendendo o que essas pessoas fizeram na vida delas para que elas possam estar aqui agora, sabe? Então eu sempre tive muito essa curiosidade. Quando eu estava como executiva nas multinacionais, eu olhava para os meus chefes e eu falava, gente, o que que eles estudaram? O que que eles fizeram? Onde que eles estavam que eles estão ganhando 20 mil reais agora?
o quê? O quê que eu vou fazer também? E aí eu percebi que todos eles tinham em comum, eles tinham ido morar fora. O que mais que todos eles tinham em comum? Eles tinham estudado em universidades fora. Eles tinham uma bagagem cultural, eles conheciam outros países, eles tinham conexões. Ah, eu conheço fulano aqui, fulano ali, conexões globais. Né? Eles foram muitas vezes indicados pelo fulano que estudou com ele lá em Oxford, lá em Cambridge, lá em Londres, entendeu? Então, essas redes, não necessariamente porque eles eram os melhores naquilo que eles estavam fazendo, mas eles tinham conexões. E eles tinham aquilo que a gente fala em inglês, que são stamps, que são carimbos. Eles tinham carimbos que dentro da nossa sociedade brasileira muito meritocrática, né, de querer dizer que se você trabalhar muito, você vai ter muito, enquanto na verdade a gente sabe que a gente tem um país cheio de muitas injustiças sociais e muitas desigualdades, em que eu trabalhei muito a minha vida inteira e eu conheci pessoas que trabalharam muito menos e tinham muito mais. Então não é apenas sobre trabalhar muito. Né? Infelizmente, o Brasil é pautado em injustiças e num histórico, por exemplo, da escravidão. As pessoas lá, 500 anos de escravidão, aí depois, não 500 anos, né? Mas, enfim, a maior parte do período do país ali, a escravidão rolando. Aí você acabou a escravidão. Libera essas pessoas, não dá casa, não dá teto, tirou o povo lá, rei, rainha, nos países africanos, o povo, entendeu? Vivendo uma história que não é a que conta nos livros, de pobreza e não sei o quê. Não, era outro rolê, o pessoal inventando ciência, fazendo, entendeu? Pirâmide. E aí a gente vem com esse migué, com essa história de que o pessoal lá tava na pobreza extrema. Não, tinha todas as suas estruturas de sociedade. Aí a gente tira essas pessoas do lugar, né, dos reinados, da estrutura social, do dinheiro, para escravizar, explorar, matar, estuprar, roubar, tudo, destruir, fazer ali, ó inferno na vida deles. E aí depois, quando a gente acaba a escravidão, porque agora nós decidimos sermos pessoas boas, do bem, a gente não dá a essas pessoas nada. Pelo contrário, a gente cria lei que impede delas de se juntarem. Então, lei da vadiagem. Pessoas pretas não podem se juntar. Pessoas pretas não podem votar. Pessoas pretas não podem ir para a escola. E aí, o que que a gente faz? Porque nós somos. É só trabalhar muito. Quem trabalhou mais que os escravizados no Brasil me conta. Mas eles querem dizer que a meritocracia funciona. Como se a meritocracia funcionasse, os negros do Brasil seriam as pessoas mais ricas do mundo, porque nós trabalhamos até o último momento. Enquanto ninguém mais no mundo estava trabalhando escravizadamente, nós estávamos. Então, não existe, certo? E aí a galera pega, o governo decide, né, trazer imigrantes de vários outros países, pessoas não negras, para construir o Brasil, né, para ajudar no desenvolvimento. E para essas pessoas, eles dão terra, documento, dinheiro, tudo. Pode estudar, pode votar, pode fazer tudo. Então é só para. E o Brasil é essa diversidade, né, de cores, valores, religiões, que é muito bonita, mas a gente não pode. E que eu tenho orgulho do Brasil que nós temos nesse contexto de abraçar todo mundo, né? De ser muito receptivo, amoroso, carinhoso, de ter fé, de ter sentimento, de acreditar. Mas a gente não pode esquecer que foi esse mesmo país, né, que escolheu para quem que seria legal, né? Para quem que teria direitos. E pessoas como eu não faziam parte desse grupo. E por meio do acesso à universidade, eu fiz o FIES, porque na época meu pai falava assim: filha, você tem que fazer curso de pobre. Você tá. O que que é isso? Você quer fazer jornalismo? Jornalismo é coisa de rico. Você não fala inglês, a gente não tem dinheiro, você não tem ninguém que para te indicar para um trabalho lá. E você. Então, assim, vai fazer outro curso, porque esse daí você não vai arrumar emprego. E a minha mãe, né? Ela, não, se ela quer fazer, deixa ela fazer. Dinheiro a gente não tem, mas se você quiser, vai à luta. Pago a primeira mensalidade. Eu lembro. Minha mãe pagou a primeira Eu pago a mensalidade que eu primeira, tive depois você que... se vira. Não, eu tive que devolver, tá? Foi empréstimo Ih, da olha minha aí, ó. mãe. Aí eu paguei o empréstimo da minha mãe lá, ó, pagando, paguei o primeiro ano da faculdade. Não deu porque, né, o trabalhador tem, aí imagina, em Itaquera aí quase 2 horas para você chegar no trabalho.
né, nas agências de publicidade da vida, longe pra caramba, Faria Lima. Depois você chegar aí quase 2 horas de manhã, depois o trabalho até a faculdade mais 1 hora, depois mais 1 hora e meia da faculdade pra casa, né? Então são 4 horas no transporte público, né? Então você vai dizer que a performance de uma pessoa que tem 4 horas a menos de sono vai ser a mesma que alguém que mora ali do ladinho da faculdade? Vai ser alguém que não precisa, vai ser como de alguém que não precisa trabalhar para poder ter o dinheiro para comprar uma comida para comer, né? Porque tá o dia inteiro na rua, precisa do dinheiro para chegar até a universidade, para chegar até o trabalho. Então, não são condições iguais, não são pontos de partidas iguais, mas espera-se que o resultado seja igual. Então, quando uma pessoa que parte de uma realidade como essa alcança algo memorável, né, um bom trabalho, o que quer que seja, você tem que olhar e falar parabéns. Essa pessoa não vai estar ganhando o mesmo tanto que alguém que é boy, entendeu? Que o pai, a mãe ali já vem de uma outra realidade. Mas essa pessoa teve que trabalhar muito mais e essa pessoa tem que se provar cotidianamente como melhor, porque ainda assim, quando a gente entra nesses espaços, a estrutura, né, aquelas pessoas que estão acostumadas a estar perto de pessoas que se parecem só com eles e que vêm só daquela realidade, eles se sentem incomodados, porque, ai, essa menina aí, olha o cabelo dela, nada a ver. Tipo assim, ai, ela nem mora aqui no nosso prédio aqui. Ai, não, não quero ser amiga dela. Entendeu? Então, infelizmente, parece coisa de filme, mas é realidade, acontece. Entende? Na faculdade eu já tinha 20. Entrei na faculdade com 17 anos, eu terminei com 21. E eu lembro que um dia, e todo mundo na faculdade era muitas pessoas mais velhas do que isso, pessoas adultas, entende? E eu sempre tive meu cabelo natural, entendeu? Black Power ali, meu afro, porque eu entendo que é parte da minha identidade e que eu sou linda assim. E quem não tá vendo é porque tem problema de visão, tem que trocar o óculos, né? E aí alguém pegou e colocou um monte de papelzinho picotado no meu cabelo. E porque era um filme na sala, tá? No dia. Só que uma pessoa racista, né? Criminosa, porque racismo é crime no Brasil, fez isso, e as outras 40 pessoas da sala também foram coniventes com o fato de ver uma pessoa fazendo um ato racista desse e não falar nada. Então, o quanto que as violências que a gente acaba passando na jornada e quantas pessoas vêm, muitas vezes a gente até tem que a gente chama de brancos aliados, né? São pessoas brancas que não enfrentam os desafios que as pessoas negras enfrentam na pele, mas tem um pouco de empatia, né? Entende história e vê que, pô, tem um compromisso histórico do Brasil, né? Das pessoas brancas que não foram as culpadas, mas que colhem os benefícios do que, né, os culpados lá de trás é, construíram. E, e aí você tem várias decepções ao longo da vida, né? Então imagina, quantos colegas brancos eu tinha que ninguém falou nada, ninguém me defendeu. Né? Porque no fim das contas não é com eles. Então são várias situações. E aí também, por exemplo, quando eu trabalhei, aí 20 mil pessoas, passei na Souza Cruz, fui lá, primeira classe, viajei pra fora, primeira vez, não, segunda vez, já, não, terceira vez, porque eu também já tinha ido pra Unesco poder apresentar o meu trabalho, minha pesquisa de educomunicação na Unesco, depois que eu fui pra ONU, Nova York, primeiro ano, no ano seguinte eu fui de novo, entendeu? Pra poder mostrar que é quando a gente tem a oportunidade, a gente abraça, vai pra cima e nada nos para. E aí, eu fui mandada embora do trabalho porque eu não falava inglês fluente depois de passar no processo seletivo de 20 mil pessoas, entendeu? Aí eles encontram um jeito, não. Vamos colocar um desafio diferente, porque essa pessoa entrou, vamos fazer ela sair, vamos inventar uma coisa nova. E foi aí que eu falei assim: se o inglês é um problema, inglês nunca mais será um problema, porque eu irei resolver. Porque eu cheguei no nível que eu não poderia ganhar mais. Eu já era jornalista, eu já tinha, entendeu? Eu tinha ido pra ONU. Quem mais que vai pra ONU, entendeu? Quantas pessoas você conhece que vai representar o Brasil na ONU, entendeu? Mas ainda assim não é o suficiente. Se eu fosse uma mulher branca, desde aquele tempo eu estaria ganhando muitos rios de dinheiro na TV, no rádio, apresentadora, Big Brother Brasil, tudo. Entendeu? Mas quando você é uma pessoa negra, você vai pra ONU. E ainda assim não é o suficiente, né? Então, mas eu acredito que a gente precisa pontuar,
problemas, né? Esses são problemas que devem sim ser pontuados e a gente precisa buscar soluções, mas eu acredito que todos nós somos responsáveis pela mudança, né? E de construir um mundo que a gente quer viver e acredita. Então, eu não fiquei lá, eu fiquei deprimida, fiquei depressiva, impactou a minha saúde mental. Todo o racismo que eu passei lá no grupo Boticário, que eles não tinham nenhuma estrutura de diversidade, apesar de ter toda uma área de diversidade, mas a implementação, né, de criar um espaço de diversidade saudável para pessoas diversas não é a mesma coisa de que ter um programa de para atrair pessoas diversas. Foi muito difícil para mim e eu levar essa questão para os meus chefes, sabe? Dizendo, gente, não tá bacana, tô passando muitas questões aqui, eu tô longe da minha família. Tinha vaga na minha área de atuação em São Paulo, mas eles não fizeram nenhum esforço para me mudar para lá. Então você vê que é toda uma estrutura de, vamos ter aqui uma pessoa negra, uma pessoa nananã, para cumprir uma cota, para ficar legal na foto, mas não está preocupado com o desenvolvimento profissional daquela pessoa, com a saúde mental daquela pessoa. Então, qual é a responsabilidade daquela empresa, principalmente que tem, né, toda uma performance, mas não se preocupa com a saúde, com a vida daquele funcionário, né? Então, eu eu decidi que eu não iria ficar mais no Brasil passando todas essas violências, porque aí você tá na favela, você sofre a violência, você pode ser roubado, você pode ser, entendeu? Você não tem acesso a várias questões, aí você melhora, entendeu? Estuda, vai para cima, vai para o bom emprego, multinacional, aí você também sofre lá no trabalho, aí você é tratado diferente, aí você não ganha promoção, aí você tá sempre no target do RH por algum motivo, que é só porque você não é igual a todo mundo. Então, eu cansei do racismo, eu cansei da violência, eu cansei de nunca ser o suficiente, apesar de estar dando já o tudo. E aí, olhar para os pares, pessoas não negras, dos trabalhos, que são chefes, que estão ganhando, sim, 10 vezes mais do que você, e você vê que aquela pessoa não tem metade do seu currículo, metade da sua experiência, metade das suas conexões. Eu percebi que o problema não era comigo. E foi aí que eu decidi ir para fora, que eu decidi ir para Inglaterra, porque eu já tinha ido, né, com a empresa, então eu já entendi mais ou menos ali como funcionava. E eu fui, e foi a melhor decisão que eu pude ter tido na minha vida. Apesar de ter passado muitos desafios, eu fui au pair, que é você ser, tipo, babá da criança, morar na família, ganhar 100 libras por mês. Por mês, não, por semana, né? Enfim, que não dá pra fazer nada, não ter privacidade, passar por várias humilhações, mas eu sabia que se mais humilhação do que eu tava no Brasil, como formada, ganhando bem, morando bem, sabe? Mas não ter o respeito das pessoas, porque a, a minha né, a minha cor não fazia com que eles achassem que eles não precisassem me respeitar. Eu falei, eu vou passar por essas humilhações aqui, mas vai ser para virar o jogo de vez. E Maravilha. foi um pouco do que me levou até a Inglaterra. E aí, a partir disso, eu, né, passei muitos, aquela coisa, já fui cleaner por, sei lá, uma semana, mas falei, nossa, não tem como, não dá pra mim. Aí eu acabei virando babá por mais tempo e desenvolvi as minhas habilidades, aprendi inglês sozinha, o YouTube, música na igreja, cantando lá, tananana, copiando os irmãos, com as crianças, humilhação, constrangimento, melhor metodologia. Vai cuidar de criança. Aí você vai falar, é, fala qualquer coisa errada, que eles vão rir da sua cara, assim, ó. Tanto, 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 vai te constranger tanto. Não sabe, não é assim, não sei o quê, que você aprende. Foi parte do meu processo de aprendizagem, a humilhação das crianças e a zoeira das crianças gringas, né? Mas de uma forma saudável, né? Porque criança, de uma forma, de uma maneira ou de outra, eles reproduzem os comportamentos dos adultos perto deles, mas tem uma certa inocência, tem uma certa, pureza, né? Então foram muitos aprendizados que eu pude viver com as crianças que me levaram até me tornar professora de português
né? E usar toda a minha bagagem com a comunicação, com o jornalismo e com a música, né? De ensinar português por meio da música, também ensinar inglês por meio da música. Criei uma escola online, Aprenda True Music, para ensinar pessoas de várias partes do mundo português e inglês por meio da música, com professores que colaboram e acreditam na música como esse instrumento que une, né, e vai para além da barreira linguística, né? Não importa a língua que você fala, a música traz todo mundo junto. E comecei, como jornalista, pensei, como eu vou conseguir construir minha carreira aqui se o inglês não é a minha primeira língua? Eu já era fluente, eu falei, eu vou começar aqui com o jornalismo de música. Então foi o nicho que eu encontrei na Inglaterra para construir a minha carreira ali internacional, né? Então comecei a escrever sobre música, entrevistar DJs, músicos, fazer programa de rádio. Tive muito apoio da comunidade negra, britânica, caribenha, né? Que eu não sabia que existia no Brasil. Eu achava, Harry Potter, né? Só tem pessoas brancas lá. E não, tem muita diversidade na Inglaterra, especialmente em Londres. Eu conheci pessoas de várias partes do mundo que me trataram super bem, que me ensinaram, que eu pude ensinar, que a gente teve trocas riquíssimas e a música, né, foi algo que mudou a minha vida. Então eu percebi que eu poderia sim ser uma jornalista internacional, que era o que estava no meu mapa dos sonhos, nas minhas palavras de afirmações, que eu falava inglês fluente, que eu falava vários idiomas, entendeu? E que a minha psicóloga me ensinou lá atrás, que a minha coach me ensinou lá atrás. E de repente eu tava vendo que aquela folhinha que eu tinha grudada no meu guarda-roupa, quebrado lá em Itaquera, há muitos anos atrás, era a minha realidade. Eu tava em outro país, eu tava viajando para outros continentes, eu tava falando outras línguas, eu tava sendo uma jornalista internacional, sabe? Ganhando em diferentes moedas, uma CEO, né, como Bali Fan Culture, que é hoje uma agência criativa e cultural que conecta marcas, instituições, artistas com, é, com o Brasil, né? Então, quando a gente conecta essas marcas, essas instituições gringas com o Brasil real, né? Com artistas que estão fazendo coisas, mas às vezes não estão no radar, não são conhecidos. Então, essa ponte, o BFC, que é o apelido carinhoso para o nome da minha empresa, ele tem um lugar muito especial, não só no meu coração, mas de tantas pessoas. A gente tem um banco de dados de mais de 200 artistas ao redor, da Europa, não só na Inglaterra, que fazem parte da nossa plataforma. A gente já fez mais de 100 eventos, em Londres. A gente participou de festival, então a gente não só tem os artistas, né? A gente tem os produtores, DJs, fotógrafos, a gente tem tudo. Então, a gente tem clientes do Brasil, por exemplo, a gente fez semana passada o evento do Pedro Sampaio, o show dele esgotado. Então, a gente faz toda essa curadoria artística de escolher quem são os artistas que estarão ali para complementar o artista do Brasil, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de mobilização de audiência, de estratégia para que estejam a audiência correta ali, que eles querem que esteja, para que as pessoas que precisam saber saibam, né? Então é todo um trabalho que passa por comunicação, por imprensa, por educação, por mobilização de comunidades, né? Então a gente trabalha muito próximo de artistas brasileiros baseados no Reino Unido e ao redor da Europa para poder atuar como essa agência que dá suporte para eles, né? Então, cuidando da branding, um marketing pessoal, esse relacionamento com festivais, que às vezes a galera não. O artista é artista, né? Você não tem que ser tudo, né? É importante você ter um conhecimento, mas é por isso que organizações como a nossa existem, e uma das poucas que existem entre Brasil e Reino Unido, fazendo esse trabalho de representação artística, de comunicação. Então, a gente cria campanhas,
não só para os artistas, mas também para essas instituições. A gente fez a campanha de comunicação do Instituto Britânico, Instituto de Filme Britânico, para o festival Dois Meses de Cinema Brasileiro no Instituto Britânico, lá em Londres. Então, a gente criou essa campanha, como comunicar, comunicando, né, com os nossos criativos, criativos que fazem parte do que a gente construiu do BFC. E os resultados são extraordinários. Ver, a gente fez a curadoria e a produção do palco de baile funk no Festival Boa Nova, com mais de 8.000 pessoas. Então a gente fez também o show da Glória Groove algum tempo atrás. Então a gente tem feito coisas assim incríveis e conectando brasileiros que talvez não teriam essas oportunidades. Então, eu uso todo o meu aprendizado, que eu fui lá, estudei aqui, conectei aqui, já trabalhei em outras partes do mundo, para como eu posso fazer isso ser bom não só para mim, mas para as pessoas que vêm do meu país, né? Para outros artistas, outros criativos. Eu fiz um MBA, eu estudei business, mas os artistas não necessariamente eles estudam business, eles são ótimos artistas. Então, como juntos a gente consegue o melhor possível para a nossa comunidade, né? Para os artistas que fazem parte aí dessa plataforma que a gente criou. Então, se você está nessa jornada aí, um artista independente. Inclusive, eu queria dizer, que a gente já está com pouco tempo, mas eu queria dizer para os artistas, né? Existem formas de fazer Eurotour. Você não vai ser contratado por um grande festival, por uma grande casa de show fora, porque existe todo um circuito local. A Anitta não vai lotar um show no Reino Unido como ela lota no Brasil. Por quê? Porque a audiência da Anitta no Brasil, na Inglaterra vai ser a audiência de brasileiros e um número muito pequeno de gringos que conhecem ela. A Anitta, que é uma artista global, certo? Então, um artista que não tem essa projeção toda, um artista, né, que está começando, um artista independente, a audiência dele é muito menor. Então, para um contratante no Reino Unido ou em qualquer outra parte do mundo, contratar essa pessoa, às vezes a conta não fecha. Por quê? Porque a quantidade de ticket que vai vender a partir dessa contratação não vai ser suficiente para pagar essa pessoa, para pagar a passagem dessa pessoa, para pagar toda a estrutura local para que um evento aconteça, né? O aluguel da casa de show, os profissionais locais, os DJs locais e o investimento de marketing para que tenha gente e venda ingresso e a conta bata, né? Então é um pouco esse o nosso trabalho enquanto BFC, de trazer essa mobilização local e de criar campanhas, mas individualmente, né, quanto profissional, eu acho que é importante ter essa conversa muito franca com os artistas e também dizer que há caminhos, entende? Quando a gente constrói comunidades, relacionamentos, não é porque você não é a Anitta que você nunca vai fazer Eurotour. Tem sim caminhos, mas é também alinhar a expectativa e entender que o contratante do outro lado também é uma pessoa, né? Também às vezes é um artista independente, é um produtor independente, que não tem grandes recursos para poder viabilizar, mas existe uma forma de construir relacionamento. Existem formas que você pode fazer o seu intercâmbio por meio de trabalho voluntário, e você paga ali a sua passagem e vai para a Europa, e você oferece o seu trabalho em troca de hospedagem e alimentação, e você pode, nas suas horas vagas, fazer o seu show, construir o seu relacionamento. Talvez no primeiro ano você não vai ganhar muito dinheiro, mas é isso. Marketing é caro. Às vezes, se a gente for fazer uma estratégia de marketing para nossa carreira, vai ser um dinheiro que às vezes a gente não tem como investir. Mas a gente pode a gente mesmo investir por meio de conexões, por meio de estratégia, que num primeiro momento, dinheiro não é a única moeda de troca, dinheiro não é o único jeito de se receber. Às vezes é importantíssimo e a gente precisa fazer com que isso seja parte da conversa, mas esteja aberto a os ganhos que você pode ter para além de dinheiro.
E que se eles não existirem, não faça negócio. Então, ou dinheiro ou algum ganho. Você tem que sair com algum ganho para você, para sua carreira, mas é possível. As minhas páginas estão abertas. Eu escrevo muito em inglês, porque eu acho que não tem muitos jornalistas como eu escrevendo em inglês a partir desse lugar, né, de ser de favela, de ser é, uma mulher negra e nesse lugar de CEO, de fazer negócios internacionais, de viajar o mundo, né? Então eu escrevo muito para compartilhar também e mostrar para o mundo que a gente pode promover a transformação, que o Brasil é uma potência. E quando a gente articula com essa potência brasileira como brasileiros, é muito diferente do que só apenas parecer do Brasil, né? Então, esse é o meu convite. Siga a nossa página do Baile Fan Culture. Me sigam também. E eu tenho um slogan de anos atrás que é: a gente precisa meter o louco, sabe? Meter o louco, porque se a gente não meter o louco, não dá, não vai. Então, quando eu digo meter o louco, não é sair fazendo loucura, mas é fazer aquilo que parece impossível, se cercar de pessoas que já fizeram e criando a estratégia, e de pouco em pouco a gente vai. Acredita, demora. Ó, de 17 anos que eu me formei até agora que eu tenho 31, eu nunca imaginava que eu teria uma empresa na Inglaterra expandindo para a Europa, entendeu? Com atuação na União Europeia, que eu iria morar na Ásia, que eu iria trabalhar lá. Então, acredita, tenha um objetivo assim, claro e definido, e vai, que vai passar ano, o pessoal vai desacreditar, mas aquela frase, né, de cria, foguete não tem ré. Muito bom, Gabi, muito bom. Esse nosso encontro foi um grande lembrete de que a gente não pode deixar de sonhar. Esse nosso encontro foi um grande lembrete de que quando nós acreditamos, quando nós temos fé, quando a gente faz a nossa parte, é possível de nós caminharmos. A sua história e a sua trajetória nos lembra a importância do estudo. A sua história nos lembra a importância de valorizarmos e reconhecermos que sem saúde mental a gente não chegará longe. A sua história nos lembra que mesmo passando por tantos desafios, nós precisamos prevalecer. A importância do contato, a importância da expansão, a importância da resiliência. Eu acho que resiliência é uma das palavras que a gente consegue encontrar na sua história. Uma mulher com tanta bagagem, com tanta experiência, com tantas oportunidades aproveitadas. Essa mulher, ela foi incansável e segue sendo, não é? Motivo esse, o qual é uma grande fonte de inspiração para aqueles que têm menos privilégios, para aqueles que têm mais privilégios, mas que ambas as pessoas, por vezes, se sentem perdidas no exterior. E você hoje, enquanto uma profissional do mundo, de alta mobilidade, entre países, entre culturas, entre lugares, nos lembra que esse lugar é possível de ocuparmos quando a gente se compromete com quem somos e com quem podemos vir a ser. Muito obrigado pela sua presença hoje, viu? Obrigada a você, Vitor. E olha, gente, façam terapia, porque metade da minha história não seria possível se eu não tivesse esse alicerce, tanto de espiritualidade, né, de acreditar em algo maior do que eu e se agarrar nisso, para além de religião, mas espiritualidade. E a terapia, assim, é praticamente impossível. Você vai ficar pelo meio do caminho, seja numa doença mental, seja num vício, seja num relacionamento abusivo, você fica. E eu vi muitas pessoas ficarem pelo caminho por não estarem com a mente sã. Então, em alguns momentos, parece que a sua mente não tá sã, porque é muita coisa que você passa, mas você precisa ter aquele momento de aterrissar e se centrar, né? E o profissional, o psicólogo, psicóloga vai te ajudar a fazer esse exercício. E algo que a minha psicóloga sempre me fala, que é trazer à minha memória o que me traz esperança, né? Então, quando tudo tá muito ruim, eu tento me lembrar o porquê que eu estou aqui.
e para onde eu quero ir. Maravilha. Muito obrigado, Gabi. E se essa conversa se conectou à sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos você e que não é exagero da sua mente. Morar fora impacta a nossa vida e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. Se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, saiba que você não precisa procurar sozinho. Na descrição desse episódio, você encontra um link para o Diretório Internacional do Psi e Terapia no Exterior. E lá você vai encontrar profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país, com uma compreensão real da experiência migratória. A realização desse podcast conta com o apoio do Psi e Terapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem um cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já atende brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psiterapia no exterior, entre agora no perfil oficial do Psi e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que mora fora e deseja morar e que certamente vai amar ouvir essas palavras. A gente se encontra por aqui no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.